Amados irmãos, graça e paz, em nome do nosso Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Irmãos, quando o povo de Deus se reúne, nós podemos dizer que algo universal acontece. Quando o povo de Deus se reúne, aqueles que não ainda conhecem o Senhor, eles podem ser transformados pelo poder do Espírito Santo que está no nosso meio. Aqueles que nunca entregaram as suas vidas ao Senhor, têm a oportunidade mais importante de suas vidas, que é fazer isso. Entregar as suas vidas. Mas algo ainda também acontece quando o povo de Deus se reúne. O povo de Deus é edificado, mas da vida de Cristo é comunicado às nossas vidas. O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, agir em nós, através de nós. E onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas algo ainda acontece. Deus é glorificado na reunião do seu povo, no ajuntamento do seu povo, na vida que há no meio do seu povo. E que nós então, irmãos, possamos, com reverência, temor e tremor nos corações, entender o momento que nós estamos passando aqui hoje. Não é um momento comum. É algo que invade a eternidade. É algo que invade o terceiro céu, o trono de Deus. Então que seja assim. Que nesse momento já inicial os nossos corações se prostrem diante daquele que é o nosso Deus. Para a glória de Deus Pai. Vamos abrir, irmãos, livro de Atos, capítulo 4. Tenho tido a oportunidade junto dos irmãos de compartilhar esse maravilhoso livro que tem cativado muito o meu coração. E eu espero que os irmãos também possam ser cativados pelas letras que nós tomaremos. Possamos tocar a vida do nosso Senhor nessa manhã, a partir do versículo 10, é onde eu pretendo, então, trazer aqui uma meditação para os irmãos até o versículo 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aqui, irmãos, uma referência ao capítulo 3, onde ocorreu a cura maravilhosa, extraordinária de um coxo. Mais de 40 anos, ele era muito conhecido por todas as pessoas ali. Então, por causa disso, os apóstolos, Pedro e João, eles foram então como que intimados a dar satisfações daquilo que estava acontecendo. Em especial sobre a cura do coxo e a pregação no nome de Jesus. Então, eles estavam ali diante do Sinédrio. Vamos continuar aqui a partir do verso 11. Falando então a respeito do Senhor Jesus, o Nazareno. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, como eu disse aos irmãos, eles estão aqui perante o Sinédrio. Especificamente, se você tomar o versículo 5 e 6, você vai ver que eles estão ali diante dos principais, dos anciãos, dos escribas, do sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos também da linhagem do sumo sacerdote. Então, como que eles encurralassem ali Pedro e João, e Pedro, então, tomando a palavra, profere essa palavra aqui maravilhosa para eles, com muita ousadia. Haja vista o fato de que Pedro, outrora um homem que viveu uma vida cristã, no entanto, covarde,
Algumas vezes ele fugia das suas, digamos, responsabilidades e se acovardava, se escondia, negava ao Senhor. E aqui você vê um homem transformado pelo poder do Senhor. Então é isso que ele faz ali perante o Sinédrio. E o Sinédrio é um supremo tribunal de justiça ali de Israel, ali de Jerusalém, onde eles eram responsáveis pelas questões religiosas, questões civis, questões criminais. Ali eles eram responsáveis perante a nação judaica. Então eles estavam ali como que diante de um tribunal para dar responsabilidade da cura de um homem coxo. É muito interessante porque se você tomar aqui a última palavra do verso 9, que diz curado, né? Ele está dizendo assim, olha, vocês estão me colocando aqui por conta de um homem que era enfermo e foi curado. A palavra aqui é sozo. O que isso significa? É muito interessante o que significa. Porque sozo é uma palavra designada, não a cura física, mas a cura da alma. Mas só que ele foi curado fisicamente. Então, os irmãos agora vão compreender que nós estamos aqui porque nós fomos curados na nossa alma. Muito mais do que uma cura física. Muito mais abundante do que algo que nós possamos receber em termos de, vou colocar aqui entre aspas, bênçãos. E essa mesma palavra é a última palavra do verso 12, que é no nome de Jesus que vocês são salvos. A mesma palavra, a mesma expressão, ainda que a tradução seja outra. E a partir de agora ocorreu como que uma transição, porque daqui em diante, irmãos, as epístolas só vão tratar a respeito da salvação com a palavra sozo, no sentido de que o grande benefício, a grande bênção, é aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pagando um preço eterno por causa dos nossos pecados. E nós estamos aqui nessa manhã para comemorar isso. Todos nós fomos curados. Um pregador, irmãos, ele fez um desafio certa vez para os seus ouvintes. Ele disse, eu tenho duas notícias para vocês. E duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. A boa, quando nós estávamos aqui orando, já nesse momento prévio, uma irmã que orou, Jesus está presente aqui. Nós cantamos, há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Aquele pregador disse assim, tenho duas notícias para vocês. A boa é que Deus está aqui. E a notícia ruim é que Deus está aqui. A questão é de qual lado você está. Porque tudo o que Pedro estava dizendo aqui, pelo Espírito Santo, porque se você notar, essa ousadia tem uma resposta que está no versículo 8. Diz que então, Pedro, cheio do Espírito Santo. A resposta é que ele estava cheio do Espírito Santo. A coragem é que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é uma boa notícia para nós. Oramos aqui, cantamos aqui, Deus está aqui. Mas para esses homens, essa era uma notícia péssima. Saber que Deus tinha vindo em carne. Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, tinha vindo a este mundo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele afirma, a salvação só pode ser encontrada em Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus. Para vocês pode ser uma péssima notícia. Mas para nós, 2000 anos depois, reunidos aqui no nome de Jesus, é uma maravilhosa notícia. Deus está aqui. E Pedro ainda afirmava que nada e ninguém podia salvar totalmente, exceto pelo nome de Jesus. Nada e ninguém era capaz de sermos salvos, exceto pelo nome de Jesus. Que notícia maravilhosa para nós. E é isso que nós comemoramos aqui, irmãos, essas contundentes afirmações. Mas o que eu quero destacar para os meus irmãos,
e eu acho que causa um pouco de perplexidade, pelo menos para mim causou. Quando Pedro trouxe ali que Cristo é a pedra angular, ou a cabeça de esquina. O que ele quis dizer com essa afirmação no versículo 11? O que ele quis dizer, a pedra que foi rejeitada? O que estava na mente dele? Porque, irmãos, eu fui fazer uma consulta e sempre que nós vamos buscar uma interpretação, primeiro precisamos ir no próprio livro. Não podemos fugir do livro para buscar a interpretação. E, claro, no contexto imediato, evidentemente. Mas no livro não há nenhuma indicação a respeito de que Cristo era essa pedra angular, no sentido de outra afirmação como essa. Então, é como se Pedro, fala aqui com todo cuidado, trouxesse essa informação aqui como que do nada. Mas vocês vão perceber que não é do nada. Vocês vão perceber. Porque aqui nós estamos tratando de um evento profético, que na nossa mente pode ser que não faça sentido, mas na mente desses ouvintes, esses sumos sacerdotes, esses escribas, esses anciãos, todos esses fazia muito sentido para eles. Porque aqui era algo profético, Salmo 118, capítulo 22, Isaías capítulo 28, o próprio Senhor Jesus em Mateus no capítulo 21, ele disse, olha, a pedra que será, ele disse isso para os escribas e fariseus, a pedra que foi rejeitada será a principal pedra angular. Então, para eles aqui, fazia muito sentido essa afirmação. Mas, irmãos, no contexto, digamos aqui como que prático e simbológico, a pedra angular era aquela primeira pedra colocada como base, como sustento, como uma estrutura de um edifício. Imagine que isso aqui seja uma construção só. Então, em cada uma desses 4 cantos, existe ali uma base, um sustento, um fundamento, ou seja, um baldrame, é como que uma sapata, uma viga que está ali colocada. Mas essa expressão também, pedra de esquina, também tem o sentido de que, na pedra de esquina, ela dava orientação para toda a direção da construção do edifício. Era a partir da pedra de esquina que tudo poderia estar alinhado. Então Jesus é descrito como a pedra angular, a pedra de esquina. Isso significa que a igreja, o edifício de Deus, a obra que Deus está fazendo, a edificação do povo de Deus, do edifício de Deus, é sustentada por uma pessoa, Jesus Cristo, o Nazareno. É isso que ele está dizendo aqui, com coragem e ousadia. Então, ou seja, a partir de Cristo, toda a base, toda a fundamentação para a edificação espiritual é a partir da pessoa e obra do Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos sabem, o Senhor Jesus ele foi simbolizado. E isso nos ajuda muito a compreender muitas coisas. Outros símbolos se referiam à pessoa de Jesus. Por exemplo, ele é o leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, verso 5. Porque fala da sua força, da sua realeza. Né? Que mais? Temos outros simbolismos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ou seja, simboliza a morte expiatória e de uma vez para sempre do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí cada um desses simbolismos, o bom pastor, a porta das ovelhas, a luz do mundo, a estrela da manhã, todos esses simbolismos falam de um aspecto do Senhor Jesus. Essas comparações, elas destacam riquezas dessa pessoa maravilhosa que é o Senhor. A água viva, a videira verdadeira, a árvore da vida. Tantos simbolismos, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Então, irmãos, perceba a amplitude do ministério do Senhor. Isso abrange aspectos do Senhor como nosso Redentor, aspectos da sua vida comunicada em nós, transformando a nossa vida. Todos esses aspectos. Mas aqui, a pedra angular. A pedra angular. Então, profeticamente, citei para os irmãos, Salmo 118, já estava dizendo que aquela pedra, os construtores iriam rejeitar. Profeticamente, outras indicações e aplicações na palavra de Deus. Então, ou seja, divinamente aquela pedra foi escolhida por Deus, mas foi rejeitada. Quando você toma essa expressão, a palavra rejeitada, ela pode significar assim, a pedra que foi tratada como nada. A pedra que foi desprezada.
Como diz Isaías 53. Ele foi desprezado, humilhado, ferido. Não fizemos dele caso algum. Então, irmãos, naquele sistema religioso, o Senhor não estava mais ordenando a sua bênção e a vida para sempre. Tanto que os milagres já estavam acontecendo do lado de fora, não mais dentro. Porque o Senhor não estava mais ali como a pedra, como fundamento, como a base sólida. Por isso Pedro está afirmando: vocês estão construindo todo o império das suas vidas. Vocês estão construindo a sua religião numa areia movediça da sua prepotência, das suas prepotências. É isso que vocês estão fazendo. Edificando sobre a areia da autoconfiança. Vocês não estão confiando no Senhor. E sem Ele, haverá uma ruína e um desmoronamento. Então nós podemos também aplicar aqui como uma palavra de juízo para eles. Haja vista o fato que, no ano 70, todo esse sinédrio aqui foi destruído. Virou poeira junto com a cidade de Jerusalém. Porque não entenderam, não compreenderam o tempo da visitação. Passou a visitação do Senhor. Irmãos, quando o Senhor tem aquele diálogo ali com os discípulos, em especial com Pedro, Mateus capítulo 16, há muitas afirmações, e até se você para e pensa alguns argumentos, onde dá a impressão que a pedra que fundamenta a igreja é Pedro. Então você observa ali em Mateus 16, a partir do verso 15, 16, 17, 18, você tem impressão, mas quando você toma alguns vocábulos ali do original, você vai descobrir que o fundamento que Jesus estava dizendo não era um homem natural, era um Deus que estava encarnado, era o próprio Senhor Jesus. E não fosse assim, nós não estaríamos ouvindo da boca de Pedro o que ele está dizendo aqui. Ele é a rocha, ele é a pedra. Então Pedro está nada mais fazendo que consolidando aquilo que ele tinha ouvido do Senhor lá. Ele é este homem, ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra. E a expressão, eu quero ser aqui honesto com os irmãos, a expressão que ele usa aqui para pedra é uma palavra diferente dos vocábulos que está lá em Mateus 16, certo? Mas são sinônimos. As palavras são sinônimas, e isso a gente também tem que considerar numa interpretação. Quando você pega Mateus 16, a palavra ali é Petros e Petra. E aqui Pedro está dizendo litos. O que isso quer dizer? Que é uma pedra que foi tirada e ela foi trabalhada. É uma pedra que foi tirada de uma rocha inabalável. É isso que Jesus diz lá em Mateus 16, né? Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, ali é uma rocha inabalável. Né? Então, a palavra que Pedro usa aqui é uma palavra que é retirada de uma rocha maior. Então, ele está dizendo assim, Jesus, ele encarnou, ele veio a este mundo. E ele, como homem, ele foi trabalhado, foi moldado. Como diz Hebreus, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, de maneira alguma, excluímos a humanidade de Cristo. Porque se Deus não fosse um homem, a possibilidade de sermos salvos era zero. Se Jesus não fosse Deus, a possibilidade de sermos salvos também era zero. Por isso precisávamos de um mediador entre Deus e os homens. Então ele, como homem, ele aprendeu a obediência, como essa pedra que foi tirada, trabalhada, moldada, sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E Pedro, mais tarde, nas suas epístolas, ele ainda vai confirmar isso. Ele vai dizer assim, chegando-vos para ele, a pedra viva. A palavra ali é litos, a mesma palavra aqui de Atos capítulo 4. Vocês estão chegando para essa pedra viva que foi tirada. Por que pedra viva, irmãos? Água viva a gente entende, mas pedra viva? Porque ele é vivo. Ele ressuscitou. O nosso Deus não está morto. Nosso Deus está vivo. Chegando para eles essa pedra que foi trabalhada, que foi moldada, que foi lavrada, pedra viva. Olha, irmãos, para os homens ela é reprovada, na verdade. Mas para Deus, eleita e preciosa. Para Deus, eleita e preciosa.
E aí ele vai dizer, ele está construindo uma casa espiritual, porque vocês também são essa litós, vocês também são essas pedras que estão sendo trabalhadas, moldadas pelo Senhor. Então, irmãos, e aqui Pedro, lá em 1 Pedro, pela graça do Senhor hoje, nós vamos, a partir de hoje à noite, através do nosso irmão Thomas, compreender um pouco mais essa epístola de 1 Pedro, né, irmão? E ele vai dizer 5 vezes essa expressão aqui, a pedra. E todas elas estão aqui nessa sessão. Mas ele está dizendo também aquilo que o Senhor havia dito. A pedra que os construtores rejeitaram foi a pedra principal. E assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Que bênção, né, irmãos? Para nós, é uma pedra preciosa, como nós acabamos de cantar. Pedra preciosa, escolhida por Deus, o qual és tu, Cristo, Cristo o Senhor. Paulo, nesse contexto aqui de Atos 4, nem era convertido ainda, era um fariseu. Mais tarde ele escreve, vocês são membros da família de Deus. E aí ele argumenta dizendo a seguinte expressão, porque vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, o qual Jesus é a principal pedra de esquina. A construção firme e forte da família de Deus sobre Jesus, a principal pedra de esquina. Ele é o alicerce essencial da igreja. Irmãos, o que significa todas essas realidades? Que uma construção bem feita só pode ser a partir desse fundamento. E esta pedra angular, as passagens que nós lemos, diz que toda a centralidade está em Cristo. Essas passagens diz que Ele é o sustento. E somente a partir dele tudo pode ser construído. Sobre ele, somente sobre Jesus é possível uma construção para a eternidade. E Cristo é a base essencial, estrutural da igreja de Deus. Então, Pedro está dizendo para eles, olha, vocês estão construindo um castelo de cartas. Isso vai desmoronar. Isso vai ruir. Vocês estão construindo as suas vidas como aquele homem insensato de Mateus capítulo 7, que construiu sobre areia. A primeira adversidade, a primeira dificuldade, a primeira luta, a primeira prova, desmoronou. Entrou, foi para as ruínas, porque estava edificada sobre areia. Nenhum outro há salvação, verso 12. Em nenhum outro há salvação. Irmãos, nós estamos diante, esse versículo 12, possivelmente uma das maiores ênfases do Novo Testamento. É um versículo que nós temos que tomar assim, e encravar essas palavras no nosso coração, porque não tem salvação em nenhum outro. Jamais existiu salvação fora de Cristo, irmãos. Mesmo aqueles antigos do Velho Testamento, da Antiga Aliança, mesmo eles. A diferença é que eles esperavam o Cristo que havia de vir. Eles esperavam o Messias que viria, o Cristo que viria e derramaria o seu sangue. Eles olhavam para frente e nós olhamos para algo que já aconteceu. É a mesma salvação. Sempre a salvação é por meio de Cristo. Não há outra maneira, não há outra forma. Em nenhum outro há salvação. Então, quando, irmãos, nós participamos aqui desse momento, dessa ceia, que a gente possa fazer isso com muita reverência, porque é uma reunião que está invadindo toda a eternidade. Não é algo comum. Louvado seja Deus pela semana, lutas, dificuldades. O Senhor sabe todas as coisas. Mas que Ele nos dê olhos nessa manhã para olharmos para Ele, porque não há outro caminho, não há outro caminho fora do sacrifício do Senhor Jesus. Foi Ele que realizou essa obra agradável ao Pai. Nós fomos curados de uma paralisia eterna, irmãos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é nos lembrando desse único sacrifício de Cristo. Então, o que a ceia está testemunhando é que é pelo sacrifício de Cristo que as nossas vidas estão sendo edificadas e nós estamos glorificando ao nosso Senhor, reafirmando a nossa total dependência ao Senhor. Estamos afirmando que nós não confiamos em nós. Confiamos no Senhor, no sangue da nova aliança. O pão que representa o seu corpo, que foi partido, moído
por vós. Seja conhecido de todos vós, em nome de Jesus, que foi crucificado, mas ressuscitou. O sangue dele foi derramado naquele madeiro. Ele levou o pecado de toda a humanidade. A morte, irmãos, do Filho de Deus. E aquele homem ressuscitou. Ele é vivo. Depois de 40 dias, ele subiu aos céus. Por isso o Pai tem uma família agora à roda dessa mesa. Nenhum outro há salvação. Pela primeira vez na história, irmãos, um homem penetrou os céus. Pela primeira vez na história, um varão aprovado, um nazareno, ele caminhou pelas portas dos céus. Todos os anjos se prostraram diante dele. Todos os anjos e todos aqueles anciãos que nós vemos em Apocalipse depositaram as suas coroas aos seus pés. Irmãos, o trono de Davi, o trono de Salomão, dos reis do Antigo Testamento, era como se fosse uma maquete, comparado com esse trono que é do Senhor por direito e por mérito. Ele está assentado nesse trono. A palavra de Deus diz que ele ofereceu um único sacrifício e está assentado à destra de Deus Pai. Em nenhum outro há salvação. Ele jamais precisou pedir permissão, irmãos, para estar ali no trono, assentado. Era dele. Sempre foi dele. Nós temos um sumo sacerdote que está assentado no trono de Deus. Isso cause reverência nos nossos corações. Quando Jesus estava na cruz, irmãos, me permita mais essa colocação ainda. Ele disse assim, está consumado. Está consumado. E sabe, podemos aqui parafrasear com base em outros textos, é como se o pai dissesse assim, não foi uma pergunta que ele fez, pai, está consumado? Não, ele fez uma afirmação, está consumado. Aí é como se o pai dissesse, sim, está consumado. Tudo está feito. A obra está feita. Porque Isaías, já citamos aqui, disse que o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Está consumado. Está feito. Não há retoques nessa obra maravilhosa. Ele é a pedra que foi rejeitada, mas para Deus eleita e preciosa. Irmãos, duas notícias eu quero dar para os irmãos. Maravilhosas notícias. Ele governará as nações desse mundo com cetro de justiça. Que notícia maravilhosa para nós. Ele julgará todas as nações. E uma outra notícia maravilhosa. Se você tem sede, venha a Cristo e beba. Se você tem fome, venha a Cristo e coma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não há em nenhum outro salvação diante daquele que todo joelho vai se dobrar. E nós nos dobramos hoje, amado Senhor. E toda língua vai confessar. E nós confessamos hoje, Senhor Jesus, que Tu és o Senhor. Louvado, bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor.